Fala, abençoados! Sejam muito bem-vindos ao aquecimento da imersão low carb. Me hidratando aqui e vamos lá, né? Hoje o tema é os segredos das farinhas low carb que você precisa saber para preparar receitas mais gostosas. Eu tenho certeza que essa live de hoje aqui é uma aula, tá? Vocês vão gostar bastante porque tem muito conteúdo. Antes, eu só preciso te avisar que durante essa semana agora, né, eu estou fazendo algumas lives que são do aquecimento da imersão low carb, que vai acontecer na próxima semana, tá? Que dos dias 27 a 31 de março, que é 100% online e gratuito. Então, se você já participou de alguma imersão, tá ligado que eu trago muito conhecimento, muita informação para vocês, que vocês vão poder usar aí no dia a dia de vocês. E se vocês não conhecem, né, é um evento onde eu vou te mostrar como você pode emagrecer definitivamente em 2023 e ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Então, se você não se inscreveu ainda, corre na minha bio, clica no link e bora, vem comigo, tá, pessoal? E se você ainda não me conhece muito bem, eu sou o chefe Michel Miranda e a minha missão aqui é te ajudar a emagrecer e ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade. Sou bacharel em gastronomia e mudei minha vida após reverter o meu quadro de esteatose hepática, pré-diabetes e perdi 18 quilos com low carb. Então hoje esse é o meu objetivo aqui. Então nós vamos falar sobre os segredos das farinhas low carb. Eu estou trazendo algumas coisas para vocês aqui com muito valor, conteúdo com muito valor. Só que eu preciso, antes disso, que vocês me ajudem, tá? Então aqui embaixo nós temos um aviãozinho. Então compartilha essa live aí com quem já faz low carb e precisa saber mais sobre as farinhas, ou até com quem quer conhecer um pouco melhor sobre a low carb. Compartilhe aí com 1, 2, 3 amigos, quanto mais melhor ainda para mim, viu? Isso me ajuda pra caramba, eu ajudo vocês, vocês me ajudam também. Então bora lá compartilhar essa live para eu começar com muito conteúdo aqui para vocês, tá? Pessoal, a gente precisa primeiro entender algumas coisas quando o assunto é farinha low carb, tá? Eu vejo muito as pessoas falando eu tenho uma receita de bolo de laranja, por exemplo, mas qual farinha eu posso substituir a farinha de trigo? Não existe nenhuma farinha que eu possa substituir, que eu possa trocar na mesma proporção, tá? Na verdade, não tem nenhuma farinha que eu possa substituir. Eu tenho que criar uma nova receita, tá? Por que eu digo isso? Porque não adianta, as farinhas são completamente diferentes. Eu só quero que vocês entendam o seguinte, presta atenção. Eu tenho num bolo de laranja convencional, eu pego lá, né? Eu pego lá no bolo de laranja, tá lá, uma xícara, né, de óleo. Ok, uma xícara de óleo. É fácil transferir isso para low carb. Eu vou usar uma manteiga, eu vou usar um óleo de coco. Isso tá ok. Só que você esqueceu de um ponto. A farinha de amêndoas, por exemplo, ou a grande maioria das farinhas low carb, elas têm bastante gordura. Então você está trocando por um outro óleo, né? Mas você ainda está adicionando mais o óleo da farinha. Então eu não tenho como fazer essa substituição. Eu tenho que criar uma nova receita. Então nesse ponto eu preciso adaptar, né? Diminuir ainda mais a gordura, porque senão vai ficar uma receita, além de muito pesada, né? Muito gorda, vai ficar uma receita muito calórica, que daí não faz muito sentido, né, a gente colocar dentro da low carb. A ideia aqui não é contar calorias, mas entender que elas existem
e que elas fazem parte. Então a gente tem que procurar, né, diminuir as calorias dos preparos em geral, tá? Então, nesse caso, a gente tem que sempre levar em consideração isso. Os outros ingredientes. Por exemplo, se eu pego... Gente, é que a coisa é tão simples, olha só. Se eu pego uma farinha de trigo e coloco do lado de uma farinha de amêndoas, ela tem alguma característica semelhante? Não tem. As duas são só farinha, só que assim, uma é muito mais grossa, outra é muito mais fina, uma é rica em carbo, a outra tem mais gordura. Elas são muito diferentes e são farinhas que têm uma granulometria diferente. Por exemplo, o trigo ele é uma coisa muito pulverizada, né? Já a farinha de amêndoas é mais grossa, ela já não absorve tanto líquido, né, quanto uma farinha de trigo. Então essa substituição ela não pode ocorrer na mesma proporção. A pessoa pode tentar fazer um mix de farinhas, né? Por exemplo, usar ali farinha de amêndoas, farinha de linhaça, farinha de coco, que eu já vou falar, né, a função das farinhas aí numa receita. E ela pode tentar fazer esse mix para substituir, mas lembrando que o resto da receita não pode ser substituído igualmente. Até, por exemplo, vou substituir o adoçante, não dá na mesma proporção, não vai dar o mesmo efeito. Então eu tenho que fazer sempre uma adaptação da receita, eu tenho que fazer uma nova receita. Essas trocas aí, elas te frustram demais, porque você vai... E eu digo muito isso, né? E eu digo muito isso até do bolo de laranja, por exemplo, porque já vi gente errando, várias pessoas errando porque pegaram uma receita e tentaram fazer convencional, só que elas não diminuíram a gordura. Aí ficou aquele bolo encharcado, pesado, né? Isso não é legal. E aí a gente já pode entender também a função de algumas farinhas, né? Nós podemos entender a função de algumas farinhas. Por exemplo, a farinha de amêndoas, ela é uma farinha que ela é uma farinha de base, né? É uma farinha que eu uso como uma farinha de base para as receitas. Geralmente, ela é uma farinha que a gente usa por volta de 50% se comparado às demais farinhas, né? Eu estou dando uma média, né? E o restante a gente usa entre outras farinhas. Por exemplo, farinha de linhaça, que ela ajuda bastante. Eu só não vou... só deixa eu falar só, eu não vou responder agora, só, senão eu me perco, eu sou bem perdidão. Daí daqui a pouco eu tô lendo a pergunta, eu tô perdendo todo. Então eu nem tô olhando muito aí não. Daqui a pouco eu me perco. Eu sou bem assim. Aí... vocês têm a farinha de amêndoas, que é uma farinha de base. A farinha de linhaça, por exemplo, era uma farinha que ela ajuda na estrutura e na elasticidade da massa, porque a farinha de linhaça ela forma um gel, né, quando a gente adiciona. Só que ela também pode ser usada para baratear a receita. Chefe, mas farinha de linhaça ela tem gosto ruim. Eu postei um Reels esses dias que não é ruim. Quem deixa a farinha ruim é você, tá? Então vai lá depois da live, é claro, aprender como é que faz esse processo para não estragar a sua farinha de linhaça, tá? E ela ajuda demais a baratear o custo das receitas, porque ela entra ali para cobrir uma parte, por exemplo, da farinha de amêndoas, né? Farinha de amêndoas hoje o mais barato que a gente consegue comprar é uns 70, 80 reais o quilo. Uma farinha de linhaça a gente paga 17, 20 reais. Quer dizer, eu não compro a farinha, né? Eu compro a linhaça e bato. Mas a gente encontra aí por uns 17, 20 reais. Então muito mais barato, né? Aproximadamente ali 1/3, 1/4 do valor, né? Muito mais em conta. E aí, vamos lá. Mais algumas outras coisas, né? O porquê que a gente usa outros ingredientes. Por exemplo, a farinha de coco.
A farinha de coco, ela não é uma farinha para passar gosto de coco, tá? Tanto que ela tem que ser usada numa proporção correta. A farinha de coco, ela é usada para sugar o excesso de líquido da receita. Ela ajuda muito naquela textura de pão omelete, sabe? Aquele pão que fica omeletudo e tudo mais. Dá para deixar o miolo bem com textura, né, de miolo de pão, usando a farinha de coco. Tanto também em bolos, né? Dá para usar em bolos, que fica bem legal para absorver o excesso de líquido, tá? Ó, uma coceira aqui. E sem falar que a farinha de coco, ela ajuda bastante também a economizar a sua receita, porque ela absorve muito líquido, então ela entra no lugar das outras farinhas. Por exemplo, no que eu uso 100 gramas de farinha de amêndoas, eu posso usar 30 gramas, né, um terço aproximadamente, 33 gramas, né, de farinha de coco. Isso eu não estou passando uma substituição geral, né, mas é uma média que dá para fazer em alguns casos. Por quê? Porque ela absorve o líquido da receita. Se você usar só farinha de amêndoas, ela quase não absorve o líquido. Então, ela não vai dar o mesmo efeito, né? Então, por isso que ela ajuda a baratear o custo, porque ela entra ali no... Por exemplo, tem bolos que eu uso 200 gramas de farinha de amêndoas. Nos bolos do mesmo tamanho, mais ou menos, eu uso 60, 70 gramas de farinha de coco, só para vocês terem noção. É aproximadamente, né, um terço ali da quantidade. Então, vale muito a pena, né, fazer essa troca em alguns preparos, né? Vale muito a pena. Então, a farinha de coco, ela é usada mais para absorver o excesso de líquido, né? Deixar aquele miolo menos textura de omelete. Quando a gente fala em espessantes também, né, nós temos alguns espessantes que são usados para ajudar na textura e na elasticidade. Eu já falei aqui da farinha de linhaça, mas nós temos, se eu usar muita farinha de linhaça a ponto de me dar muita elasticidade, eu vou ter uma massa com muito sabor de linhaça, e não é essa a ideia, né? A ideia é que a linhaça agregue, né, textura e não sabor, né? E aí a gente usa outros espessantes, né? Como por exemplo a goma xantana. A goma xantana é muito usada. E se alguém aí tentou usar a goma xantana sem estudar um pouquinho antes, com certeza estragou algum preparo, porque a goma xantana ela é muito delicada. A goma xantana ela é um espessante muito muito potente, né? E 1 grama engrossa 1 litro aproximadamente, né, de água e de líquido, né, no caso. Então, se eu colocar muita goma xantana nos preparos, eu vou deixar o preparo muito, vamos falar aquela palavra bem popular, né, não sei se vocês conhecem, muito liguenta, né, uma massa muito gosmenta, muito goma mesmo, né, muito textura de goma. Então, goma xantana a gente sempre testa bem para usar numa certa proporção e sempre varia, né, de acordo em que lugar, onde que a gente está usando, né, essa goma xantana, tá? E aí, vamos lá. Ó, eu falei para vocês da farinha de amêndoas. Na farinha de amêndoas como base. Mas como base eu tenho também, por exemplo, a farinha de semente de abóbora, né? Eu tenho farinha de nozes, eu tenho farinha de semente de girassol, eu tenho, vamos lá, outra farinha de base. Eu tenho a farinha de, desculpa, castanha de caju. Que aí de castanha de caju eu vou até anotar aqui para falar um negócio para vocês. E aí, aproveitando aí, pessoal, deem uma ajudinha aí para nós.
compartilhem essa live aí com quem precisa entender um pouquinho mais aí sobre as farinhas low carb, hein? Então vai lá, clica no aviãozinho aqui embaixo, compartilha para uma pessoa, já tá bom demais. Se quiser compartilhar para mais, aí tá muito, 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 muito bom. E lembrando também que dos dias 27 a 31 de março nós teremos a imersão low carb, que essa live aqui que eu estou fazendo hoje é o aquecimento da imersão, que eu trago já, começo a trazer bastante conteúdo para vocês. Semana que vem, se essa semana tem conteúdo, semana que vem é conteúdo absurdamente denso, muito conteúdo para vocês dos dias 27 a 31 de março, só que precisa se inscrever lá no link da minha bio, é 100% online e gratuito, então corre lá e se inscreve, tá ok? E que esse evento, né? Esse evento eu vou te mostrar como você pode emagrecer definitivamente em 2023, ter uma vida saudável, comendo comida gostosa de verdade, tá? Então não deixe de se inscrever, corre lá, se inscreve e não esquece aí de compartilhar essa live para me ajudar aí também, né? Essa troca essa troca, né? Eu te ajudo, você me ajuda. Compartilha aí com alguém, você já está me ajudando, viu? Então, pessoal, nós temos essas farinhas de base, né? Essas farinhas de base que elas nos ajudam elas são a base, né, da nossa receita. As farinhas que são usadas em maior quantidade, tá? E aí nós temos ali no caso a farinha que ela nos ajuda na estrutura também. No caso, a farinha de linhaça que eu falei, só que nós também temos, por exemplo, a farinha de chia, que ela tem a mesma função, né, do que a farinha de linhaça, e pode ser substituída uma pela outra. Só que a farinha de chia, por exemplo, ela tem sabor, né, ela tem mais sabor característico. E outra, ela pode alterar um pouco a coloração da sua receita, né, do miolo da receita, que na verdade muitas vezes não tem problema, né? Não seria alguma coisa ruim. Mas se você quiser um miolo mais clarinho, mais branquinho, melhor usar a farinha de linhaça, tá? E aí, nós falamos ali da farinha de coco. No lugar da farinha de coco, nós podemos usar também algumas outras farinhas que absorvem bastante líquido, né? Como, por exemplo, farinha de maracujá, farinha de berinjela. São farinhas que são bem fininhas também, e elas ajudam a sugar, né, o excesso de líquido das receitas. Então são farinhas bem legais também. E aí, o que eu estava falando para vocês da farinha de castanha, né? Eu lembrei e anotei aqui para colocar para vocês. A farinha de castanha a gente tem que tomar bastante cuidado, porque, por exemplo, a farinha de amêndoas, ela é uma farinha crua, e por isso que ela é uma farinha clarinha, que ela é uma farinha mais branquinha. Vocês já viram que a maioria das farinhas de castanha de caju são mais douradas, são mais escuras? Isso quer dizer que elas são previamente torradas para preparar a farinha. O que isso quer dizer? Quando eu torro a farinha de castanha de caju para fazer a farinha, eu desidrato ela. Desidratando a castanha, eu tenho menos líquido. Depois ela suga mais líquido da receita. Então, nesse ponto eu tenho que cuidar para fazer substituições, né? Se eu fizer a substituição de farinha de amêndoas por castanha de caju, eu posso, mas eu tenho que cuidar. Se a farinha for levemente escura, eu vou ter que usar um pouco menos, porque ela vai absorver mais líquido, tá? Então, se eu for trocar por uma farinha de castanha de caju crua também, aí eu posso trocar na mesma proporção pela farinha de amêndoas, tranquilamente, não tem problema algum, tá? Então, nesse caso, é sempre bom eu fazer colocar na balança, né, que uma farinha de castanha de caju escura, ela vai absorver mais líquido, né? Então eu vou ter que adicionar um pouco menos. Isso pode dar ali por volta de 15 a 20% menos, tá? Vamos lá. Tá, e aí, outra coisa que eu acho bem importante falar, porque
muita gente às vezes compra farinha e para não ficar às vezes comprando, pagando frete, compra uma maior quantidade, né? E isso é bom, pode fazer, não tem problema comprar mais e armazenar. Mas como que eu armazeno, né? Como que eu faço o armazenamento correto? Porque a maioria das farinhas, né, das coisas que a gente compra pela internet e tudo mais, elas não vêm embaladas a vácuo. Isso é um certo problema, porque eu tenho uma grande oxidação e eles acabam puxando muita umidade também, né? Se não tiver embalado a vácuo, vai oxidar muito rapidamente. E aí o que eu posso fazer para diminuir o processo de oxidação? Primeiro, guardar na geladeira, né? A farinha pode ser guardada na geladeira. Ao contrário do que muita gente pensa, a geladeira é muito mais seca do que fora, tá? Ela está sempre muito mais seca do que fora. Já gelo, geladeira e tal, ela muito... Não, a geladeira é seca, é sempre um ambiente muito seco. Então ajuda demais na conservação, né, das farinhas. Então coloca sempre na geladeira e principalmente num lugar onde não pega muita luz, tá? Que a iluminação também ajuda na oxidação das farinhas. Chefe, mas assim, na geladeira é complicado porque eu não sei nem quando que eu vou usar, né? Então bota no freezer, não tem problema, pode congelar, tá? O importante é apenas você tirar do freezer antes de usar um tempinho para ela chegar ali pelo menos na temperatura ambiente, tá? É sempre fundamental fazer esse processo para igualar a temperatura dos ingredientes, tá? Esse processo é bem importante fazer, tá? Eu sempre faço isso, guardo as farinhas assim, tenho muita farinha freezer, tenho, né, vou usar com mais certa frequência geladeira e sempre no pote leitoso também que evita a iluminação, né? Evita passar as luzes para ela diminuir o processo de oxidação, tá? Eu não sei se vocês tinham colocado algumas perguntas lá em cima, pessoal. Se vocês quiserem colocar agora para mim, desculpa não ter visto antes, mas se eu ficar olhando, eu fico me perdendo. Quem me conhece há mais tempo já sabe aí. E a farinha de coco, pessoal, eu acho bem importante fazer uma observação aqui. Farinha de coco, não percam tempo comprando a farinha de coco escura, tá? Farinha de coco é farinha branca e preferencialmente a fina, tá? É o que mais vale a pena, é, é a mais gostosa, sem sabor, né? Característico. Ela não absorve tanto líquido, tá? Ela não absorve tanto líquido, não. Então, sempre a branca e fina. O que acha da farinha de cebola? Cenoura, acredito eu. Eu usei pouco, tá? Eu usei bem pouco a farinha de cenoura, mas é legal. Assim, eu lembro um tempo atrás para fazer. Já faz bastante tempo, na verdade. Eu acho que eu fiz um bolo, não lembro se era um bolo, era um pão, alguma coisa assim que eu fiz. Depende muito do que você vai usar, tá? Porque assim, se você for fazer um bolo, um pão, eu acho meio desnecessário. Eu acho que você poderia muito bem pegar uma cenoura, bater junto com os ovos e usar na massa, fechou, né? Você já consegue o mesmo efeito. Eu acho que é mais interessante para fazer massas secas, né? No caso de macarrão, né? Não low carb, eu estou falando numa cozinha convencional aí para talvez uns biscoitos, algo do tipo, né? Que você quer
a cenoura, né? Você não quer a umidade, né? Ó, a Kátia colocando, seus pães são tão altos, lindos. Eu fiz bastante teste para chegar até onde eu cheguei. Eu demorei bastante, mas hoje eu estou bem satisfeito com os meus pães. Gosto bastante aí dos resultados deles e o pessoal que tem feito, né? O pessoal, os meus alunos também, eles têm gostado bastante do resultado dos pães deles. Assim, é um pão mais lindo que o outro e pão com gosto de pão, né? Pão com gosto de pão, textura de pão, que é isso muitas vezes que falta numa dieta mais em qualquer dieta, né? A gente tem um pão com gosto de pão de verdade, né? E às vezes é tão difícil, porque na low carb a gente vê que tem um monte de pão que parece bolo, outros que parecem omelete, enfim, então tudo isso eu acho que eu consegui driblar, né? E consegui resultados muito bons, né? Ó, viu? O pessoal tava mandando pergunta lá em cima, já não mandou mais, ó. Já provavelmente eu já tirei a dúvida no meio da aula. Eu sou da época, né? Você que elogiou o pão ali, eu sou da época que o pão low carb era um bolinho, né? Era um bolinho. E não, e tinha uns pães que eram legais, né? Por mais que sejam uns pães diferentes, assim, os pães mais fininhos e tudo mais, eram pães gostosos. Mas faltava alguma coisa, né, para chegar naquele nível de pão mesmo. E eu comecei a estudar bastante, cheguei nos resultados muito, muito bons, viu? Resultado muito legal para fazer os pães low carb, viu? Pessoal, para quem chegou depois, volta depois para assistir a aula, que tem bastante conteúdo. Eu falei sobre a diferença, né, entre as farinhas, a utilização das farinhas, e vocês vão conhecer ali, né, para que serve cada farinha, e vocês vão começar a entender. Depois, então, voltem e assistam essa live para vocês verem aí que vocês não vão perder, né? Eu ia falar que vocês perderam, mas não, que vocês não vão perder, porque ela vai ficar salva. Tá ok? Então, pessoal, muito obrigado aí pela presença de todos vocês nessa live de hoje e até a próxima. Valeu!